Olá, sejam todas bem-vindas. Meu nome é Luzia Dias e neste vídeo nós vamos falar sobre um capítulo que eu cito aqui no meu livro. Este aqui é o meu primeiro livro, né? Tudo bem ser forte e doce. Eu tenho um capítulo aqui que eu falo por que Deus me criou. Então, este vídeo aqui nós vamos falar sobre identidade. Afinal, quem sou eu? Afinal, quem é você? Afinal, o que nós estamos fazendo aqui ainda? Vamos conversar sobre identidade que cura a alma. Você tem aqueles questionamentos que você fala assim, mas por que eu tô aqui? Mas por que que eu ainda vivo? Né? Qual que é a minha existência? Muitas mulheres, após os 40 anos, vivem a síndrome do ninho vazio. Assim como eu. Que as filhas, né, as minhas filhas, escolheram, né, seguir carreira, estudar, se formar, construir uma profissão longe de mim. E isso poderia ter me causado a síndrome do ninho vazio e que eu não encontrasse outro caminho, outro porquê existir, um propósito, como algumas pessoas falam. E aí, esse é o momento que você cria todo mundo, que você educa todo mundo vai embora e fica você e o seu esposo, o seu marido, né? Da forma como o casamento começou, criou os filhos seguiram a vida, agora só tem vocês aí, exatamente como o casamento começou. E agora o que fazer, né? Nós vamos conversar sobre isso, sobre a sua identidade está ao que você se dedica, ao que você tem prioridade. Quem eu sou é o motivo pelo qual eu acordo todas as manhãs e tenho motivação para algo, né? O que é a importância de tudo, né? Porque tudo importa ao que eu sirvo, né? Eu anotei alguns tópicos aqui para a gente estar conversando, mas eu quero ler um parágrafo aqui do meu livro, tá? Pra gente embasar um pouco nisso aqui, porque assim, muitos falam do chamado da mulher e focam na questão de que a mulher precisa ser submissa ao marido. E aí eu queria falar um pouco, né, dessa nossa identidade, desse nosso chamado e como é que realmente a coisa funciona. Gente, quero dizer a vocês que eu tenho formação em teologia, psicologia, porém, eu tenho meu pensamento. Eu penso, logo existo, diz o filósofo. Então vamos. A mulher, ela recebeu de Deus a dádiva, a graça, né, de ser multiplicadora. Então veja, ó, isso é um trecho que está aqui no meu livro. A missão de multiplicar foi dada ao homem e Deus compartilhou com a mulher. Essa parceria tem o nome de submissão. Está sobre a mesma missão. Sendo assim, submissão não é inferioridade, mas corresponsabilidade espiritual. É caminhar lado a lado na ordem de Deus. Quando o homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam, de acordo com Gênesis 2:25, viviam em perfeita harmonia, alinhados com o propósito divino. A missão fluía, mas quando a ordem é invertida, a mulher deixa de ser ajudadora para ser condutora, há quebra de harmonia. Foi exatamente o que aconteceu. Quando Eva passa a ser condutora, né? Quando ela resolve lá pegar o fruto, trazer o fruto para casa e oferecer ao marido, ela começa a conduzir. Gente, eu quero ressaltar aqui que você saber o seu chamado, saber por que você foi criada, porque o título ali diz assim, ó, por que Deus me criou? Deus criou a mulher, Deus desejou, Deus criou a mulher com uma missão específica, né? Por isso que é submissão, é sobre estar sobre uma missão junto com alguém, tá? Então, vamos conversar sobre isso aqui. Só que assim, ó, pra gente desvendar, pra gente tirar essa cortina, a gente precisa caminhar, né, por alguns caminhos aqui. E aí eu queria falar com vocês do nosso primeiro tópico, né? Quando você diz assim pra você, vamos trazer pra cá. Quando você diz pra você assim, ó, não sei por onde começar, né? Quando você se sente perdida,
Essa é a sensação. Não sei por onde começar, Luzia. Quem sou eu? Por onde começar? Então, quando você não sabe por onde começar, eu sempre digo assim, né? O melhor lugar para você começar é em você mesma. Então, pare um pouco e pense. Esse momento é o momento da pausa para água. Falar muito, né? Então, assim, ó, já te convido, minhas alunas, né, aqui em casa, elas falam assim, nossa, quando eu tô fazendo café, sempre lembro da Luzia. Então, bora. Momento do café, né? Traga seu cafezinho, traga sua aguinha e venha pra aula. Ou, se você estiver aí fazendo alguma coisa dentro de casa, deixa o celularzinho assim lá no cantinho lá, eu vou ficar conversando com você. Depois você só faz a tarefa de casa que vai vir aqui, tá bom? Vamos lá. Identidade é o que nos diferencia de todas as pessoas. Identidade é o que vai distinguir, igual a nossa digital. A nossa digital, ela é única. Ninguém tem uma digital igual à sua. Sendo assim, identidade a gente pode comparar igual à nossa digital. Ninguém é igual a ninguém. Então, por isso que eu sempre, quando estou falando de identidade, eu dou uma pinceladinha nas questões de estética, forma física. Porque tem alguém que diz que a sua cintura tem que ser tanto, seu busto tem que ser tanto, seu quadril tem que ser tanto. Você não tem que nada, você não tem que ser... Você não é igual a ninguém, você não tem que ser igual a ninguém. Você pode ser você do jeitinho que você é e se aceitar em você, né? Só que, veja só, quando a gente está falando do que nos diferencia, a nossa história nos diferencia também. Os nossos traumas, né? Que nos diferencia. As coisas que aconteceram com a nossa vida não é igual a de ninguém. Isso nos diferencia também. Mas não é sobre você procurar diferenças estéticas. Identidade é algo que nos diferencia do outro, mas não só na estética, mas no seu jeito de ser, no jeito de fazer as coisas que são diferentes, né? E Jung, ele fala assim, que a identidade não é um conceito estático, não é algo parado, tá? Mas um processo dinâmico e contínuo do desenvolvimento do ser humano, que Jung vai dizer assim, identidade é a mesma coisa que individuação. Identidade para Jung é um caminho único, exclusivo, só seu. Então, não existe a ideia nem de grama do vizinho. Não existe, a grama do vizinho é mais verde. Não, não existe essa ideia. Existe a sua própria jornada, você com você, né? Eu digo assim que o melhor lugar de paz é o lugar quando você está com você e se você está bem com você. Porque pense você conviver com você 24 horas. Você não se despede de você. Você não diz, ai, tchau, amiga, fica aí. Eu vou lá pro outro lado. Não, você está com você o tempo todo. Então, identidade é isso. É o seu processo, o seu caminho de autoconhecimento. De saber quem é você, ao que você serve, onde é o seu lugar, o que você faz, como você faz, que é um jeito exclusivo seu, tá? Autêntico, integrado, sabendo exatamente quem você é, ok? Viver em paz com você. Viver. Você aprende a viver com o mundo todo. E muitas vezes você não sabe viver com você. Tem pessoas que não suportam ficar em silêncio. Não suporta estar em casa em silêncio. Você com você. Tem pessoas que sempre tem que estar imersa em barulho. E a gente está vivendo ultimamente um tempo de muito barulho. Pega, acorda, pega celular. Celular, pessoa conversando, responde mensagem, vai uma coisa, outra coisa. Não para ficar com você. Será que você consegue ficar com você 5 minutos? Só 5 minutos. Você consegue ficar com você em silêncio. Só você e você, né? Então, comece a pensar sobre isso. Vamos pro café, né? Se você lembra de alguém, tenho certeza, né,
que quando você tá lembrando de uma pessoa, tem algo naquela pessoa que te chama a atenção. Então, vê só. Se você tá pensando, fulana de tal, vai, Mariazinha. Se você tá pensando naquela pessoa, o que você tá pensando na pessoa, o que você tá idealizando sobre ela? Na psicologia, tem um mecanismo de defesa, café. Traz seu cafezinho aí. O mecanismo de defesa que chama-se projeção. Algumas vezes a gente fala assim, ó. Você pensa em alguém. Mariazinha. Nossa, Mariazinha é tão impaciente, né? Não tem paciência com as pessoas. Eu não tenho paciência de ensinar as pessoas. Eu não tenho paciência de instruir. A gente pergunta uma coisa a ela, ela fala. Esse jeito que quando você lembra de alguém e você coloca essas características lá, é porque você está fazendo o que a gente chama na psicologia de projeção. O que é isso? Um mecanismo de defesa que protege o seu ego, tá? Que na verdade ele não aceita que você é aquilo que a Mariazinha, que você tá dizendo que a Mariazinha é. A Mariazinha é faladeira, fala demais, não consegue ficar calada. É você. Mas você ainda não integrou. Você ainda não reconhece em você. Por isso que você projeta e diz que é da Mariazinha. Agora eu vou te dizer uma coisa. Não adianta você só dizer assim, tá, então a partir de hoje eu não vou fazer comparativo com ninguém e eu vou a partir de hoje dizer que tudo é meu problema. Tudo é problema, tudo sou eu, tudo sou eu, tudo sou eu. Mas, vamos lá, resolve. Porque aí você tá entrando num outro processo, que é o de vítima, né? A vítima gosta de colocar tudo pra ela, porque ela precisa que os outros cuidem dela. Então, veja só. Identidade é quando você vai aceitando suas coisas e você cada vez mais você vai acolhendo quem você é. E isso não é se colocar no papel de vítima. Vou te fazer uma pergunta. Quais são as coisas que você fazia antes e que agora você deixou de fazer? Coisas que às vezes você gostava. Eu vou dar um exemplo meu aqui. Tinha uma pessoa uma vez que me viu sorrindo e eu tenho uma amiga que ela fez uma dedicatória para o meu livro e ela colocou assim que eu tenho um sorriso frouxo, né? E eu sempre sorria bastante. Mas um dia falaram para mim que mulher de pastor não podia sorrir. Você já ouviu isso? Alguém que tá aqui assistindo esse vídeo sabe me dizer se em algum momento você, isso é consciência, tá? Se em algum momento você se percebeu que você fazia algo, mas alguém criticou, alguém falou alguma coisa e você parou de fazer aquilo e agora você disse assim, pronto, nunca mais eu vou fazer isso. E você parou de fazer. E você sente que parece que falta alguma coisa em você. Eu vivi muitos anos com a cara de delegada. Eu tinha a cara feia, fechada. Por quê? Eu sorria. E eu sou sanguínea. E eu tenho um temperamento mais, vamos dizer assim, alegre, né? Até o dia que eu ouvi, né, falar que a alegria cura. A alegria, ela vibra em 540 Hz, lá na escala de Hawkins. Mas até eu descobrir isso, eu ficava fechada, com a cara fechada. Porque disseram pra mim que esposa de pastor não sorria. E para que eu me adequasse no papel de esposa de pastor, eu parei de sorrir. Então eu fiquei calada. Eu não expressava mais. Então comece a pensar aí assim, ó, que aqui é o nosso tópico 2. O que era que você fazia antes e porque alguém te disse alguma coisa, você parou de fazer? Mas que você percebe que quando que você fazia aquilo, você era feliz. E que você estava bem com você, de bem com você. E depois que você parou de fazer aquilo, você parece que não se encaixa mais. Quando a gente não se encaixa, é porque a gente não está se encaixando nem em nós, nem na perspectiva da projeção do outro para nós. E a gente vai perdendo a identidade. Tenho certeza que você agora lembrou de alguém.
E se você lembrou de alguém que talvez você tenha percebido que antes, ela antes era de tal jeito e agora meio que mudou, né? Alguma coisa acho que aconteceu. Manda esse vídeo pra ela agora. Manda esse vídeo pra ela agora. Pra que ela tome consciência de que aquele algo que ela deixou de fazer hoje, né, faz falta nela. E essa falta faz com que ela não construa, não saiba quem ela é. Não construa a própria identidade. Hoje, gente, eu sou feliz, eu sorrio, eu abraço as minhas amigas, eu beijo, a gente faz reunião aqui, uma vez por mês aqui em casa, e o que mais as meninas gostam é a forma como eu recepciono elas na porta. A gente sempre dá uma senha pra elas, né? E aí quando chega lá na porta, eu falo, qual a senha? Aí elas falam, né? Eu sou virtuosa, eu sou amada. E aí eu abro a porta e abro os braços e beijo, e a gente faz aquela festa e aquela alegria. E isso é o que elas amam. Que elas eu já crio aquela ambiência, o clima da festa, da reunião, eu já vou fazendo isso. E eu faço questão de abrir a porta para cada uma, porque eu entendi que a alegria é a minha essência de identidade divina. E eu não abro mão mais disso. Então olhe para você agora. O que você parou? E o que de certa forma aí você embotou? Tá embotado aí. Colocou uma capa. Tá aí assim. Fechou. E aí a rosa, ao invés dela estar desabrochando, parece que ela insiste em ficar pressionada sendo botão a vida toda. Porque alguém disse que você não podia fazer determinada coisa. Assim como eu, quando disseram pra mim que eu não poderia sorrir porque eu era esposa de pastor. Eu acreditei naquilo. E pra me enquadrar, me encaixar no papel, eu parei de sorrir por muitos anos. Deixa eu dizer a você, foram muitos anos. Eu acho, gente, que foi por uma faixa de mais de 8 anos. Eu era séria. Muito séria. E por isso, as pessoas também não me entendiam. As pessoas não se aproximavam de mim. Porque eu já criei aquela barreira por ser séria demais. Porque não era eu na essência divina. Na essência divina eu sou sanguínea, sou da estrutura de pensamento, eu sou espontânea, eu quero falar com os braços, com as mãos, com o rosto, com a face inteira. Quando eu tô ministrando, eu tô ali, eu tô inteira. Quando eu tô palestrando, eu tô vibrando. Eu tô no lugar do meu chamado, eu tô no lugar onde eu tô feliz, onde eu tô no meu êxtase de vida, a minha alma se encontra, a minha alma celebra, a minha alma tá ali inteira. Mas eu demorei. Eu demorei muito tempo para entender que a Luzia precisava sorrir, que a Luzia precisava abraçar, que a Luzia precisava acolher, que a Luzia beija no rosto das amigas, beija no cangote, beija no ombro, que eu abraço, que eu aperto. Eu demorei. Porque alguém disse pra mim que esposa de pastor não sorri. E eu parei de sorrir. Mas o sorrir foi uma coisa que aconteceu só. Porque depois de sorrir, eu também parei de abraçar. Eu também parei de beijar. Eu também parei de trazer as pessoas pra perto. E aí eu também não queria mais as pessoas na minha casa. Eu não recebia. Eu não era hospitaleira. Se uma pessoa viesse na minha casa, aí é que eu fazia cara feia. Porque era a ideia de que alguém estava me avançando, chegando muito perto e eu não queria. Eu tinha um escudo de mais de 50 centímetros, onde eu não queria mais que as pessoas se aproximassem de mim. E foi assim por muitos anos. Até quando eu parei e disse assim: oi, Luzia, não é você. Essa Luzia é uma Luzia que você idealizou. É uma Luzia que você está embotando. Porque alguém disse que naquele papel você não se adequava. E você, para ser uma boa menina e ser aceita no clã,
você parou de sorrir. É uma porta que você fecha e vão se fechando tantas outras mais. Te convido para ler meu livro. Aqui vai ter o link do meu curso Escrita Terapêutica para Mulheres, onde eu ensino como que com um caderno e uma caneta você pode fazer o seu processo de autoconhecimento. Que foi assim que eu fui entendendo essa minha jornada. A jornada da mulher que precisava sorrir para se encontrar e ser inteira. Deus abençoe.